Ministério da Saúde acaba de divulgar. Os mortos por coronavírus em nosso país somam mais de 50 mil. Segundo dados oficiais, morre, com a Covid-19, 50 pessoas por hora no Brasil, ou seja, é quase um brasileiro por minuto que está perdendo a vida por falta de assistência adequada. Assim, o Brasil caminha a passos largos no epicentro da pandemia. De cada 9 pessoas que morrem no mundo, pelo menos uma é brasileira. Isso sem levar em conta as subnotificações, haja vista que o Brasil não monitora sua população adequadamente com testes para detectar a contaminação. Enquanto isso, o governo federal segue em sua política de socorrer apenas aos bancos e às grandes empresas, ao tempo em que deixa desamparado a grande maioria da população que se vê desassistida e sem condições de trabalhar para garantir o seu próprio sustento. Porque a pessoa que está acostumada a trabalhar, a ter o seu dinheiro, passar por uma situação dessa aqui, não é fácil. A contaminação em massa e a sobrecarga do sistema de saúde, levando à incapacidade de atender todas as pessoas que ficarem doentes ao mesmo tempo, foram adotadas essas necessárias medidas restritivas. Esse isolamento social tem provocado um impacto na sobrevivência das empresas e também na manutenção dos empregados. O governo justificou esse pacote de ajuda de 1 trilhão e 200 bilhões de reais às instituições financeiras. Esse é o maior plano de liberação de recursos da história do país. Segundo o Banco Central, a ideia é aumentar a liquidez, a quantidade de moeda em poder dos bancos, para possibilitar empréstimos em condições melhores para empresas, para as pessoas e dessa forma minorar os efeitos da crise. Porém, os bancos, além de não estarem emprestando, liberando novos créditos, ainda aumentaram os juros e reduziram prazos para o pagamento de dívidas novas. Quem é que irá contrair novos empréstimos em condições ainda mais difíceis nessa situação de pandemia? Esse cenário não é novidade. Não foram poucas as vezes que, em cenários de crise, os bancos foram os únicos a serem salvos. Enquanto essa bolada de 1 trilhão e 200 bilhões foi liberada para os bancos, apenas 5% disso, cerca de 50 bilhões a 60 bilhões, estão sendo liberados para pagar um benefício de R$ 600 aos mais pobres. O ministro Paulo Guedes admite que ganha dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias, enquanto que perde dinheiro salvando pequenas empresas. Ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. A opção do governo pelos ricos agravou ainda mais a crise, dificultando a liberação do auxílio emergencial à população. O governo promoveu ainda mais aglomerações e intensificou a contaminação, atrapalhando as ações de governadores e prefeitos que tentaram alguma medida para conter a curva de proliferação da doença. O governo federal impôs uma escolha difícil para os mais pobres. Sem ter como ficar com fome, os trabalhadores estão tendo que optar, morrer de fome ou morrer de Covid-19. As famílias de mais de 50 mil brasileiros estão enlutadas. É um marco trágico na pandemia. Mais de 50 mil mortes. 50 mil. Uma nação se define como a reunião de pessoas que compartilham sentimentos, afetos, laços, cultura, valores, uma história comum. Empatia é a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro sente. Uma nação chora os seus mortos, se solidariza com aqueles que perderam pessoas queridas. 50 mil. Diante de uma tragédia como essa, uma nação para, ao menos um instante, em respeito a tantas vidas perdidas. E é um sinal muito triste dos tempos que nós vivemos que a gente tenha que explicar essa atitude. Não para a imensa maioria do povo brasileiro, de jeito nenhum, mas para uma minoria muito pequena, mas muito barulhenta, para quem o que nós fazemos, o jornalismo profissional, deveria, se não fechar completamente os olhos para essa tragédia, pelo menos não falar dela com essa dor.
O JN já pediu, você lembra, que a gente parasse para respirar, porque tudo vai passar. O JN já lembrou que as vidas perdidas não podem ser vistas só como números. E a gente repete mais uma vez, respira, vai passar. A gente repete também 50 mil. Não são um número, são pessoas que morreram numa pandemia. Elas tinham família, mães, pais, filhos, irmãos, tios, avós, famílias. Tinham amigos, tinham conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, como nós aqui somos. E nós, como nação, devemos um momento de conforto para todos eles. E para nós mesmos, porque nós somos uma nação. Como Bonner disse, tudo isso vai passar. E quando passar, é a história, com H maiúsculo, que vai contar para as gerações futuras o que de fato aconteceu. A história vai registrar o trabalho valoroso de todos aqueles que fizeram de tudo para combater a pandemia. Os profissionais de saúde em primeiro lugar. Mas a história vai registrar também aqueles que se omitiram, os que foram negligentes, os que foram desrespeitosos. A história atribui glória e atribui desonra. E história fica para sempre.